Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a Justiça recebe aí o comunicado de violação de direitos pelo INSS, geralmente o advogado entra, né, com uma liminar, comunicando o juiz. O que acontece? Tem muita dúvida, tem muita gente perguntando com relação a isso, tá? Quando a Justiça recebe isso. Bom, segurados têm direitos, tá? Sempre no INSS por pagarem, né? Não é nada de graça. E esses direitos geralmente são violados, tá? E aí o que força o segurado a recorrer à justiça, que é o sentimento mais comum, que é a frustração e o cansaço. Afinal, depois de todo o desgaste com o órgão, né, na esperança de você ter aquilo que é o seu direito, nem sempre a resposta é positiva ou respeitosa. E aí o que acontece? Você vai abrir um processo judicial, né, que é o necessário para garantir aí uma reparação desse direito legado, que muitas vezes se torna um capítulo terrível na vida das pessoas. É importante entender que a demora judicial também não significa desinteresse ou descaso, tá? Mas sim uma consequência da sobrecarga do sistema. A justiça está entalada de processo INSS. O número de ações cresce todos os anos. Para vocês terem uma ideia, de 2023 para 2024 foram 4 milhões de ações somente do INSS, tá? E o número de juízes e servidores não acompanha esse ritmo. Essa diferença cria uma fila imensa nos processos aguardando análise, mesmo nos casos em que há urgência. Nós falávamos, né, de 18 a 24 meses, um processo judicial já está ultrapassando esse período. Por quê? Por causa do acúmulo. Outro ponto aí que contribui para a lentidão e a burocracia envolvida nessas ações, antes, né, de o juiz decidir, é necessário que se apresente defesa, que sejam feitas perícias médicas juntadas com documentos que são emitidos com pareceres técnicos. Cada etapa depende de um prazo legal somado, aí resultado dos meses, né? E às vezes até anos da tramitação. Para quem depende do benefício para sobreviver, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, uma pensão, essa espera se torna um verdadeiro sofrimento. Muitas pessoas ficam sem renda durante esse período, precisam contar com a ajuda de familiares e amigos, enquanto o caso segue parado, né, entre despachos e perícias. A morosidade nesses casos não é apenas um problema jurídico, é uma questão de dignidade. A boa notícia é que o judiciário também vem tentando reduzir essas demoras, tá? Em muitos tribunais, aí, especialmente em varas federais criadas com metas específicas para acelerar essas ações contra o INSS, há também sistemas eletrônicos como o PJE, né, o processo judicial eletrônico, que diminuíram bastante a burocracia física, facilitando o acompanhamento do processo, tá? Mesmo assim, existem gargalos. Perícias médicas, por exemplo, continuam sendo um grande motivo de atraso, já que dependem de profissionais especializados e com disponibilidade de agenda, né? O perito judicial, ele não é funcionário da justiça. Em algumas regiões, a escassez de peritos faz com que a perícia leve até meses para ser marcada, travando o andamento do processo. Os advogados também têm um papel muito importante nesse cenário, tá? Porque eles acompanham de perto essas fases do processo, podem solicitar a prioridade da tramitação, quando o segurado, por exemplo, já tem uma idade avançada, a doença é grave, a necessidade é comprovada. Esses pedidos, eles podem fazer diferença significativa no tempo, tá? Além disso, é possível cobrar uma análise mais célere, tá, por meio de petições de urgência. Nós fizemos vídeo falando de análise. Quando há risco de dano irreversível, o advogado pode requerer também uma decisão liminar que vai antecipar, né, o benefício até o julgamento final. O segurado passa a receber. É importante que se mantenha a calma em todas as orientações do seu advogado. Ansiedade e pressa, a gente sabe que é compreensível, mas as decisões precipitadas só vão atrapalhar, tá, pessoal? Desistir do processo ou aceitar acordo também desfavorável pode resultar, por exemplo, em perdas maiores. A justiça pode demorar, mas tende a corrigir erros, tá? É essencial guardar toda a documentação médica administrativa, inclusive protocolos, cópias de requerimento feito pelo INSS. Os documentos são fundamentais para comprovar o histórico dessa violação, tá? E agilizar a análise do processo. Quanto mais completo o processo, menor a chance de se pedir exigências que atrasam aí o julgamento. O segurado que busca a justiça, após ter seus direitos violados pelo INSS, ele deve estar sempre exercendo seu direito legítimo. Nenhum pedido vai à justiça sem razão ou morosidade, tá? Que diminua a importância da causa.
A luta pelo benefício é justa e, antes de tudo, ela exige respeito e reconhecimento. Essa lentidão muitas vezes é desanimadora, né? Mas a persistência é o caminho. Eu sempre falo, né, pessoal? Não desista. Muitos processos demoram, acabam aí resultando em vitórias significativas, com pagamentos retroativos, reconhecimento integral do direito. Por isso é fundamental não desistir. Não quer dizer que todo o processo é assim, tá? Mas pelo menos você vai ter uma decisão justa, né? Uma decisão de quem tem credibilidade, coisa que o INSS não tem. O ideal seria que não precisasse recorrer à justiça para ter direito, né, ao que você paga para ter. Enquanto isso não acontece, é necessário você ter consciência, né, do papel do judiciário, cobrar melhorias do INSS. Cobrar melhorias, que jeito cobrar melhorias? Nós dependemos do legislativo, nossos deputados, nossos senadores. E aí? Como é que fica? Vocês acreditam? A busca por eficiência, respeito, está difícil, hein? O país que depende do INSS para garantir o mínimo de segurança e não respeita nem o pagador de impostos, e não é só no INSS, não, é em todos os órgãos, tá, pessoal? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê a roubalheira, esse escândalo aí que houve de roubar aposentados e pensionistas já há mais de 30 anos, isso vem acontecendo. Isso aí, olha, se fosse em outros lugares, lembra aquela frase, paredão, e ainda fazia a família pagar a bala ainda. Se você não sabe, existem países aí no mundo que é assim, tá? Na China tem pena de morte e ainda a família paga a bala. Esses dias aí saiu uma matéria aí de um dos caras lá que era ministro, alguma coisa assim, do Partido Comunista, que aceitou propina. Foi condenado à morte. Imagina se isso acontece aqui no Brasil. Ia sobrar quantos? Será que sobrava meia dúzia? Eu acho que não, hein? Se juntasse toda essa cambada que está lá no governo hoje, quantos vocês acham que sobraria ali? Que não são corruptos? É assim que nós estamos vivendo, né? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos, aproveitem os conteúdos, tá? Você vai estar sempre atualizado, presta atenção nessas dicas com relação ao processo, como funciona, o que você deve fazer, o que é importante, tá? Porque isso vai ajudar, né, você diminuir a morosidade, porque muitas vezes por falta de orientação, você não leva um documento, você não faz o necessário e depois o processo fica travado, tá? Você que está sempre aqui me assistindo, interagindo com o canal, incentivando, muito obrigado, viu, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe sempre a casa, a vida, a família de vocês, com tudo de bom, paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.